Queridos, esse texto, ele marca aqui o findar, né, da caminhada terrena de Moisés. E Moisés é aquele líder que a própria Bíblia vai dizer, nós lemos aqui no final, aqui no versículo 10, que não existiu um outro profeta como Moisés. Alguém que conheceu a Deus face a face. Para você que talvez não conhece a palavra de Deus assim profundamente, mas a Bíblia vai mostrar as muitas vezes que Moisés esteve nesse momento íntimo, particular com Deus, quando ele descia do monte, o seu rosto completamente brilhando, não é? E Deus se manifestando a ele, falando com ele, quando Deus tinha um recado para entregar para a nação de Israel, Deus descia e falava com ele numa tenda particular ali, onde nenhuma outra pessoa chegava, mas Moisés tinha essa liberdade com Deus, e Deus falava profundamente ao seu coração. E aí, queridos, esse texto, ele vai falar que Moisés já não está mais vivo, mas Deus o havia recolhido. Na verdade, essa incógnita do corpo de Moisés, né, é um segredo da Bíblia, porque Moisés provavelmente seja uma das duas testemunhas que voltarão para pregar na grande tribulação, mas esse aí é um outro assunto, né? Mas Deus o leva até o Monte Nebo, e ali Deus passa as últimas instruções e recolhe Moisés. E Moisés não é mais visto. E o que acontece com a nação de Israel? E juntamente com Josué, porque Josué ele era o sucessor ali, a pessoa que estava do lado, que estava aprendendo junto com o seu líder a cada dia, que juntamente com Moisés conduziu aquele povo por 40 anos, eles estavam no final aqui da caminhada, então conduziu aquele povo por 40 anos, então Josué foi alguém muito participante de tudo que aconteceu e também do ministério de Moisés. E agora Moisés não está mais. E o que acontece aqui com esse povo, queridos? Eles fazem 30 dias de luto. 30 dias. Eles praticam aquele luto. E aquele luto, deixa eu ilustrar aqui para você, né? É aquele luto de entrega mesmo. É aquele luto de ritual, de mudar as vestes, de pranto, de choro. Era esse tipo de luto que eles estavam vivendo. E a Bíblia fala aqui, queridos, que Josué, olha que importante, Josué, filho de Num, ele estava cheio do espírito de sabedoria. Havia um espírito sobre a vida dele. Por quê? Porque Moisés havia colocado, olha a importância da autoridade espiritual. Moisés havia colocado as mãos sobre ele. Então, sobre a vida de Josué, havia um espírito de sabedoria. Amém? E aí, o que acontece? Aquelas pessoas, né, a nação de Israel, eles começam a transferir para Josué toda a obediência que eles tinham com Moisés. Era uma obediência natural. Agora Moisés não estava mais e eles começaram a enxergar em Josué a necessidade que eles tinham de alguém que os liderasse. Mas agora Deus precisava tratar com Josué. Com Josué. Porque Josué, queridos, era aquele que ia conduzir o povo para a terra prometida. Então ele era a figura principal ali, né? E nós, por muitas vezes na nossa vida, nós somos protagonistas principais. O que é isso? De nós depende decisões, amados, não é? Quantas vezes você já teve que se levantar na sua casa, na sua família, talvez aquilo foi pesado demais para você, e você olhou para a direita e para a esquerda e você falou assim: com tudo isso que está acontecendo, eu tenho que me levantar, eu tenho que arrumar forças aonde não tem, e eu tenho que me levantar, porque muitas pessoas dependem de mim, e eu não posso fraquejar. Quantos já falaram isso em situações? Olha, muita gente. E aí Deus começa a falar com Josué, queridos. Josué 1:2, está escrito assim, olha, que Deus fala com Josué. E Deus fala assim: meu servo Moisés está morto.
Olha o que Deus fala para Josué. Josué, isso já tinha passado 30 dias, irmãos. 30 dias. Talvez um pouco mais, alguns dias a mais. E Deus esperando de Josué o quê? Que ele se levantasse para a vida. Entendeu? Que ele se levantasse para conduzir a nação de Israel. Aí Deus fala para ele assim: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então Deus teve que chegar nele e despertá-lo para isso. E é nisso, queridos, que nós temos que vencer o inimigo. Nós temos que vencer o inimigo. Aqui significa as situações que às vezes nos impedem de nós realizarmos aquilo que é necessário. Aquilo que Deus está esperando de nós, aquilo que as pessoas estão esperando de nós, aquilo que vai ser a situação que vai fazer você caminhar, porque nós não podemos estar parados, amém? Por mais difícil, dura que seja a situação, nós vamos ter que nos levantar daquela situação. E aquilo que Josué estava passando, talvez a gente olhe para a Bíblia, e a gente pensa assim: Moisés morreu num dia, no outro dia Josué já estava de boa, e ele já estava lá disposto a conduzir o povo para a terra prometida. Não é verdade, não é? Não é verdade, ele tinha uma história toda, juntamente com Moisés. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que dentre os príncipes, né, Josué foi aquele que esteve do lado de Moisés junto com Calebe. Ele ensinou a nova geração que nasceu no deserto, esta geração agora que estava entrando na terra prometida. Então ele foi uma das pessoas que foi o discipulador, que ensinou toda essa nova geração. Então veja, ele tinha uma história muito grande, e agora ele se via nesta situação de luto, e ele teve que fazer o que? Lidar com a perda. Lidar com a perda não é uma tarefa fácil, né? Às vezes é a perda de pessoas mesmo, pessoas que são recolhidas, mas às vezes é a perda de um trabalho, né? É a perda de um sonho, é a perda de uma situação, e existem perdas que marcam a vida das pessoas, e às vezes por causa dessas perdas, pessoas desistem dos seus sonhos. Às vezes são coisas fortes demais, que a pessoa não tem força mais para se levantar, para caminhar naquela situação, e ele teve que superar também a tristeza, queridos. A tristeza, e essa tristeza que eles foram alimentando por esses 30 dias. E ele teve que superar essa tristeza, né? Porque a tristeza, amados, o excesso de tristeza na nossa alma, começa a trazer um segundo problema, que é a depressão. Amém? As pessoas que estão em depressão, elas têm dentro da alma dela carregada de tristeza, de outros sentimentos também, mas existem a tristeza. E ele tinha que lidar com isso, que superar essa tristeza, essa amargura na alma, e olhar para aquilo que talvez era grande demais para ele pensar assim: não tenho mais o meu líder, não tenho mais aquele, porque uma coisa é você depender de uma pessoa, como os discípulos, eles dependiam de Jesus, mas Jesus estava ali fisicamente. Mas quando Jesus não estava mais, Jesus passou pela morte, pela ressurreição, ascendeu aos céus, agora eles tiveram que enfrentar a situação ali, não é? E eles tiveram, queridos, que assumir a posição deles ali. E a mesma coisa está acontecendo aqui com Josué, amém? E ele teve que vencer toda a insegurança. Pensa na comparação que havia. Quem era Moisés? Não é? O histórico de Moisés, o currículo de Moisés, que a própria Bíblia diz que não houve um outro profeta que nem ele, que Deus falava face a face. Então ele teve que vencer esta insegurança, queridos, também.
Eu acredito que passou na mente dele, como passa na nossa. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter o respeito das pessoas? E aquele medo talvez invadia o coração dele, e isso talvez fizesse com que ele protelasse essa decisão dessa continuada de caminhada até a terra prometida. Amém? E ele teve que administrar a saudade, porque a saudade existia. Ele tinha perdido ali um grande líder, mas acredito que um amigo também. Administrar essa saudade, não é? Isso é uma coisa bem difícil quando a gente perde alguém, a gente administrar isso, essa saudade. Então Josué estava vivendo tudo isso, amados, e ele teve que levantar daquela situação para ele prosseguir, para ele viver o novo de Deus na vida dele, amém? Deus tinha uma jornada agora traçada a partir da vida de Josué, mas isso só ia acontecer se ele se levantasse daquela situação. Você está entendendo o que Deus está falando? Nós estamos falando de milagres, nós estamos falando de viver uma nova estação na nossa vida, mas essas coisas só vão chegar na nossa vida se nós nos levantarmos das situações que nós estamos vivendo e nós nos encorajarmos para viver o novo de Deus na nossa vida. Aí o Senhor vai realizar. Olha que texto interessante esse daqui, olha. 2 Samuel, capítulo 20, só escute, eu vou ler do versículo 9 ao 13. Está escrito assim, olha. Como vai meu primo, disse Joabe, e o pegou pela barba, e com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que as suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue. Observe esses versículos aqui. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho. E os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho até um campo e o cobriu com um manto, com o corpo de Amasa fora do caminho. Todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. O que acontece, querido? Só para você entender o contexto desse texto. Seba, a pessoa aqui que está sendo perseguida, ele era uma pessoa importante no reinado de Davi. Se você ler capítulos anteriores, a Bíblia vai relatar que Absalão, filho de Davi, né, ele quer usurpar o trono. E ele consegue algumas pessoas que vão apoiá-lo nisso. E Seba, ele começa a fazer uma grande agitação e ele começa a trazer essa discórdia e essa divisão no reino. E a Bíblia fala que quando Davi, ele começa a saber dessas coisas, né? Ele manda que Amasa era alguém que era do exército. Ele era uma pessoa de confiança, então ele manda Amasa, vai lá saber o que está acontecendo. Vai lá e me traz notícia. E aí ele dá um prazo para ele, que em 3 dias ele teria que voltar. Tudo isso está no texto, tá? Estou explicando, depois se você quiser ler. E aí dá um prazo para ele voltar. E ele não volta. Aí ele fala para Joabe, vai lá ver como está a situação. Aí Joabe vai perseguindo Seba, querendo saber a confusão que está nessa divisão toda, né? E nisso, Amasa não tinha voltado. E a Bíblia fala que quando ele encontra algumas pessoas ali, a Bíblia fala que esse homem, chamado Seba, ele vai aparecer. E ele aparece assim, do nada. Tipo, o texto não relata exatamente que havia uma conspiração, mas dá para entender.
pela forma que ele chega ali, que havia uma conspiração mesmo contra Davi. Eles estavam lutando contra o reinado de Davi. E a Bíblia fala então que Joabe, ele chega para Amasa e ele o abraça como se fosse seu amigo, como se estivesse junto com ele. E a Bíblia fala então que ele vai o ferir. E quando ele fere esse homem, diz o texto que as suas entranhas, elas caem pelo chão. E aquele homem, ele começa a ser um impedimento para que as pessoas passem por ali e elas continuem naquela missão. Qual que era a missão? Chegar até Seba, que é o homem que começou toda a confusão. Chegar até nele. E então Amasa, ele começa a ser um impedimento, ele está caído, imagine isso, ele está caído no meio do caminho. Então todas as pessoas que passam, imagine os soldados chegam e eles tinham um caminho, eles tinham uma liderança aqui de Joabe, para eles estarem cumprindo essa missão de perseguir Seba. E aí quando eles se deparam com este morto no caminho, eles param para olhar a situação. Sabe quando você passa e tem um acidente? Que forma aquela fila enorme, porque os curiosos estão ali parando os seus carros para olhar? Foi assim que aconteceu. Aí começou a juntar aquele monte de gente, e aquelas pessoas, elas não continuavam o seu caminho, porque existia um morto ali no meio do caminho, impedindo que elas continuassem. Aí o texto diz, queridos, que um dos soldados de Joabe, ele percebe aquela situação, e ele diz assim: se estiverem do lado de Joabe e Davi, que venham e sigam Joabe. O que ele está querendo dizer? Olha, não é para parar aqui, é para vocês continuarem, porque nós temos uma missão. E o texto diz então que esse homem, que percebeu essa situação, ele tira o morto do meio do caminho, ele coloca um morto no lado, num campo, ele pega uma capa e ele coloca sobre este homem, para que ele seja retirado do caminho. Queridos, o que isso tem de significado para a nossa vida? Nós precisamos tirar o impedimento do caminho. Nós precisamos tirar aquilo que está morto do caminho. Entenderam? Nós precisamos tirar aquilo que está parando a nossa vida de prosseguir na missão. Nós precisamos tirar isso. Então o morto no meio do caminho, ele estava impedindo aquela caminhada. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, e talvez situações na sua vida que talvez estão mortas, e que estão impedindo você de caminhar. Muitas coisas na nossa vida podem morrer, irmãos. Os nossos sonhos podem morrer, a nossa vida espiritual pode morrer. O nosso amor pela nossa família pode morrer. Amém? Então nós podemos passar por situações assim, desta forma. Às vezes nós estamos enfrentando um problema físico, e aonde você se depara com o quê? Com algumas mortes sendo vivenciadas na sua vida. Mas hoje Deus está dizendo que é para você tirar o morto do meio do caminho, em nome de Jesus. Aleluia! Então todo o povo parava, e quando eles paravam, eles perdiam o foco. Se você parar com a situação, você vai perder o foco. Você vai se esquecer daquilo que é importante. Você vai se esquecer lá na frente, na sua missão, na sua caminhada, as coisas que ainda você tem que conquistar, você tem que fazer, porque hoje você está olhando para o morto, aquele que está no caminho, impedindo a sua caminhada. Quem está entendendo? Olha que coisa interessante, o morto, ele foi arrastado para um campo, não foi? E foi colocado sobre ele um manto. O que aconteceu ali? Ele foi escondido para não se ver ele, né? Então vamos colocar aqui como um sepultamento. Ele foi sepultado, ele foi escondido, para que as pessoas tirassem os olhos daquela situação que estava acontecendo. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Nós temos que sepultar as mortes que nós temos na nossa vida, para que um novo chegue. Amém?
para que as coisas novas cheguem na nossa vida. Nós precisamos sepultar aquilo que não está bom, aquilo que está morto. E quando nós retiramos o morto do caminho e sepultamos, nós podemos seguir e continuar a missão. Somente quando eles fizeram isso, então aquela multidão de pessoas que estavam ali, aquela multidão do exército, que tinha uma missão juntamente com Joabe, somente quando eles fizeram isso, então eles prosseguiram para realizar aquilo que era necessário ser feito naquele dia. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Porque, amados, às vezes nós estamos com coisas apodrecidas, porque morte gera podridão, não é? Morte gera mau cheiro, é verdade. Morte gera isso, queridos. E às vezes nós estamos com situações assim na nossa vida. Nós estamos vivendo no meio da podridão. Estamos vivendo no meio do mau cheiro. Nós estamos vendo a situação acontecer, mas nós não tomamos providência. Nós não agimos naquela situação. Nós simplesmente ignoramos que aquilo está acontecendo. Por quê, muitas vezes? Porque às vezes nós não temos, amados, coragem para a gente mexer naquela situação. Pense em Josué. Moisés era morto. Deus estava falando para ele, é necessário você tirar o morto do meio do seu caminho, você precisa prosseguir. Por mais que Moisés era importante, não é? Mas o tempo de Moisés havia passado. Então ele precisava superar isso. Então essa passagem, queridos, mostra para nós claramente o quanto que nós precisamos tirar os obstáculos que estão na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso caminho, as coisas que já estão, podres, que estão cheirando mal, o pecado que nos separa de Deus, nós precisamos tirar da nossa vida, para que nós possamos prosseguir com o Senhor. Amém? Filipenses 3:12. Vamos ler esse texto. Amém? Preste atenção nesse texto. Fala de apóstolo Paulo. Não que já a tenha alcançado. Do que Paulo está falando? No contexto do texto, Paulo está falando de Cristo, da sua justiça e da sua ressurreição. E Paulo diz assim, preste atenção. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Então veja, Paulo estava preso, amém? Preso fisicamente, mas livre como nunca. E ele diz assim, eu não julgo que eu já tenha alcançado. E o contexto vai falar de Cristo, da obra de Cristo, da justiça e da ressurreição. E ele diz, eu não julgo que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, que a minha caminhada seja perfeita, mas eu estou prosseguindo. Veja, o morto foi tirado para que eles prosseguissem. Paulo está dizendo, mas eu estou prosseguindo. Querido, e Deus está dizendo para você, prossiga, não pare no meio do caminho, amém? Não pare no meio do caminho, em nome de Jesus, vença as situações da sua vida, em nome de Jesus. E ele diz assim, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E por que ele foi preso? Ele foi preso por pregar, ele foi preso por defender a causa do Senhor, foi por essas causas que ele foi preso, por amor a Deus. Amém? E aí ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha a receita de Paulo. Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam.
aleluia, e avançando para as que estão diante de mim, aleluia. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que maravilhoso, amados. O ensinamento de Paulo para a nossa vida. Como é que você vai vencer? Como é que você vai prosseguir? Deus está falando para você prosseguir. Mas como é que você vai prosseguir? É deixando as coisas que para trás ficam. Amém? É perdoando, é virando a página. É deixando Deus escrever uma nova história na sua vida. É reparando os seus erros. É colocando em prática o que você aprendeu lá no Impacto de Homens. É colocando em prática. Amém? É deixando as coisas velhas que para trás ficaram. Por quê? Porque muitos de nós vamos lá no lixo do passado e trazemos de novo. Nós trazemos de novo. Quantos casais, não é? Que às vezes estão indo lá e trazendo tudo de novo e lançando no rosto do outro. Trazendo a história que já está lá no passado, que já devia estar enterrada, sepultada. Não é? Mas trazem tudo isso de novo para as suas vidas. Deus está dizendo para nós, amados, é para nós deixarmos essas coisas para trás e avançar para as coisas que estão adiante de você. O que é que está diante de você? O que é que Deus tem falado? O que é que Deus tem ministrado ao teu coração? Você está debaixo de uma palavra de milagre. Você está debaixo de uma palavra de uma nova estação. Você está debaixo da palavra de Deus sobre a tua vida. Aonde o Senhor diz, queridos, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Aleluia! Então são para essas coisas que nós estamos avançando. Glória a Deus. Paulo diz assim, olha, que ele está avançando porque existe um prêmio. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Tem um prêmio lá no final da corrida. Aquele que perseverar, aquele que passar pelas provações, em nome de Jesus, existe um prêmio para você, amém? Agora Paulo diz aqui, olha, por isso todos quantos já somos perfeitos. Olha que interessante, amados. Talvez você não percebeu o que nós lemos no início e o que nós estamos lendo agora. Nós lemos aqui, olha, que Paulo diz assim, eu não julgo que tenha alcançado, nem que eu seja perfeito. Agora ele está dizendo assim, ó, por isso todos quantos já somos perfeitos. O que quer dizer isso? Que quando você avança, você aperfeiçoa a sua vida. Entende? Quando você cresce, você aperfeiçoa a sua vida. Entenderam, irmãos? Que maravilhoso! Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Aleluia. Então Deus quer que você caminhe para essa perfeição. Deus não quer que você fique parado no meio do caminho, sofrendo, amargurado, sem rumo, sem destino, desistindo das suas promessas, das suas oportunidades, não. Deus está chamando você para aperfeiçoar a sua vida, para você deixar as coisas que para trás ficam, e você ir avante nas coisas que Deus vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. E o tema dessa campanha desse dia, aliás, que está registrado em Marcos 1:25, Jesus, ele responde assim, ó, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Era um processo de libertação. E Jesus, ele dá uma ordem aqui, para que um homem, ele fosse liberto de uma possessão de demônios. E Jesus dá uma ordem, cala-te e sai desse homem. E da mesma maneira, queridos, a voz do Senhor é sobre a nossa vida.
aquilo que faz você parar, aquilo que é impedimento para você, aquilo que o inimigo talvez tenha usado para bloquear a tua vida, para parar você na sua caminhada, o Senhor dá uma ordem hoje: cala-te, Satanás, e sai, em nome de Jesus. E Satanás vai ter que sair, amém? Porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Senhor, cala o inimigo para nós prosseguirmos para o nosso alvo, em nome de Jesus. E você vai sair daqui hoje com a tua vitória, amém?